resultado da tese do doutorado do Gianni, também está lá no link, tá? Foi compartilhado com vocês aí nas redes. E também tem um formulário de submissão do GEC Live, tá? Esse espaço é um espaço nosso. O único critério que a gente tem aqui, a bem na verdade, é que o trabalho seja pertinente à área da educação e computação. E nosso desejo é que esse espaço possa ser um lugar para a gente compartilhar, né? E discutir ideias, né? Na área da educação e computação, e também conhecer os grupos de pesquisa, os pesquisadores de educação e computação no Brasil, tá? Também lá nesse link aí tem o grupo de e-mails nosso, tá? Do Google. Quem quiser receber informações por esse grupo também fica à vontade. Temos mais de 400 inscritos lá no grupo. E as nossas redes sociais clássicas aí, tá? O Facebook, o Instagram e o YouTube, tá? A gente tá com uma pendência aí de subir algumas apresentações aí do GEC Live no YouTube. Acredito que até semana que vem a gente consiga regularizar, tá? Mas temos o hábito aqui de gravar nossas reuniões do GEC Live, então já pedimos a compreensão de vocês que vamos gravar essa. E já está sendo gravado, né, Rodrigo? Já sim. Pegamos o resultado da gravação aqui, junto com a discussão, e colocamos lá no nosso canal do YouTube, tá bom? E aí temos o Facebook e o Instagram, tá joia? Então, é isso. E, bom, Rodrigo, volta com você. Tá bom, obrigado, Edson. Então, gente, obrigado pela participação de vocês. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Gianni Petri. Ele vai estar apresentando o paper que é A Method for the Evaluation of the Quality of Games for Computing Education. Gianni, a gente vai abrir para você fazer a sua apresentação. Fica à vontade. Só vou lembrar para os participantes para manterem os microfones mutados durante a apresentação. Depois da apresentação, vocês podem fazer ou as perguntas diretamente usando o microfone ou fazer as perguntas através do chat que a gente lê para o Gianni, ok? Gianni, todo seu. Joia, então. Obrigado, Rodrigo, Esdras. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando via Zoom. É um prazer estar aqui participando com vocês nessa tarde, trazendo, então, os resultados da minha tese de doutorado, que foi defendida no ano de 2018, no final do ano de 2018, no programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação da professora Christiane von Wangerheim. E o título, então, da minha tese é um método para avaliação da qualidade de jogos para o ensino de computação. Deixa eu ver aqui o que está passando. Ok. Bom, todos sabemos que a computação exerce um papel essencial na nossa sociedade atualmente, evidenciado principalmente agora nessa pandemia, né, que todos precisamos trabalhar remotamente, vender remotamente. E esse cenário, então, nos mostra, além do mais, né, ainda mais, no caso, a necessidade de formarmos profissionais de computação qualificados e que estejam aptos para contribuir, então, nessas necessidades que a gente tem, seja em vendas online, em aulas online, o que for que a gente precisa, principalmente evidenciado agora nessa pandemia. A formação, então, dos profissionais de computação, ela tipicamente se dá em cursos de graduação na área de computação, onde nesses cursos os estudantes precisam desenvolver competências que aí incluem conhecimentos, habilidades e atitudes nas mais diversas áreas da computação, desde o básico de programação, engenharia de software, redes, tudo mais. E essa aprendizagem, esse desenvolvimento de competências dos estudantes precisam ser em diferentes níveis também de aprendizagem, desde simplesmente lembrar alguns conceitos mais abstratos até aplicar na prática em diversos contextos, né? No entanto, a gente tem ainda em vários cursos de computação, em várias disciplinas, uma predominância do uso de métodos tradicionais de ensino, né, cujo foco está no professor e os alunos são agentes passivos desse processo. Os métodos tradicionais de ensino, eles até são efetivos, no caso, para apresentar principalmente conceitos que são mais abstratos e principalmente para um grupo grande de pessoas, né, que é o caso. Mas, quando precisamos desenvolver competências em níveis mais elevados, como aplicação prática, seguindo a taxonomia de Bloom, a gente necessita de utilizar
métodos que são experienciais, né? Ou seja, ativos, que colocam o aluno como foco desse processo. Nesse contexto, então, a gente tem um crescente uso de jogos educacionais para o ensino de computação. Em outras áreas também, o uso de jogos tem crescido bastante nos últimos anos. E jogos educacionais, então, nada mais é do que uma atividade institucional ativa, né, e que envolve elementos de jogos, né, basicamente elementos intrínsecos dos jogos de entretenimento que a gente já conhece. Dentre eles, como a competição, a organização por regras, restrições, mas cujo principal objetivo do uso de jogos educacionais é alcançar, então, esses objetivos de aprendizagem, esse objetivo educacional. Sempre proporcionando, então, um ambiente que seja divertido e seguro para o aluno, onde ele pode estar errando, né, num contexto controlado, dentro de uma disciplina, e aprendendo pelos seus próprios erros e também causando uma certa motivação, que é diferente dos métodos tradicionais de ensino, a gente sabe como funciona. Na literatura, então, um estudo publicado por Battistella em 2016, dentre outros estudos, nos mostram já que existe um grande número de jogos educacionais cujo foco é o desenvolvimento de competências de computação. Então, nesse estudo apresentado em 2016, apresenta mais de 100 jogos na literatura com foco, né, exclusivo de ensinar computação. E aí nas mais diversas áreas da computação. Como a gente pode ver no gráfico, a gente pode ver que a área que mais concentra jogos educacionais basicamente é engenharia de software, né, e fundamentos de programação. E aí com um número menor nas outras áreas da computação. Então a gente observa na literatura que existe uma grande variedade de jogos com esse objetivo específico de ensinar computação. No entanto, na época do meu doutorado, lá no início do doutorado, em 2015, a gente tinha uma pergunta, né, em aberto: qual a qualidade desses jogos, né? Como esses jogos estavam sendo avaliados, qual a contribuição que esses jogos têm para o ensino de computação. Então, a gente já sabia que tinha uma grande quantidade de jogos, mas ainda faltava uma série de estudos sobre qual a qualidade que esses jogos tinham e se, de fato, eles estavam contribuindo, né, para o ensino de computação. Então, com base nesses questionamentos, a pergunta de pesquisa que norteou a minha pesquisa de doutorado é como realizar sistematicamente a avaliação da qualidade de jogos educacionais, no caso, que são utilizados, então, para o ensino de computação. Então, de modo a responder essa pergunta de pesquisa, o objetivo geral da minha tese era desenvolver e avaliar o método para avaliação da qualidade desse tipo de jogos, né, com objetivos específicos, então, identificar o estado da arte de quais outras abordagens existiam para avaliar jogos educacionais presentes na literatura, analisar o estado da prática de como esses jogos que já existiam, né, a gente viu que tinha mais de 100 jogos, como eles, então, estavam sendo avaliados na prática. Como terceiro objetivo específico, reavaliar, então, a confiabilidade e validade da versão inicial do modelo Mega, que foi encontrado como um modelo mais relacionado ao nosso trabalho e um dos modelos de avaliação inicialmente proposto por Save em 2011, mais voltado para a prática de avaliação já desse tipo de jogo educacional. E aí, então, o desenvolvimento do método Mega Plus, né, como a gente chamou, evoluindo, então, essa versão inicial do modelo Mega e também desenvolvendo um processo, né, para dar orientações, um guia, um passo a passo de como pesquisadores e instrutores poderiam avaliar jogos. E, por fim, então, aplicar e avaliar esse método em diferentes contextos, diferentes disciplinas e também em diferentes países. Como metodologia de pesquisa, então, a gente definiu uma metodologia multimétodo organizada em 5 etapas. Na primeira etapa, então, a gente fez um levantamento do estado da arte e da prática, onde a gente conduziu estudos de revisão da literatura, né, e tivemos 2 resultados. Então, uma análise do estado da arte, publicada num artigo científico no periódico, e uma análise do estado da prática, também publicada. Na segunda etapa, então, a gente conduziu a reavaliação desse modelo Mega, da versão inicial do modelo Mega, que foi identificado na literatura, conduzindo uma série de estudos de caso para, então, obter dados significantes, né, significativos, no caso, uma amostra significativa,
para conduzir um estudo estatístico, então, da análise, né, analisando a validade e confiabilidade dessa versão inicial do modelo Mega. E a etapa 3 e 4, então, elas envolvem basicamente todos os métodos que eu utilizei para desenvolver o método Mega Plus. Então, na etapa 3, a gente desenvolve inicialmente o modelo Mega Plus, que basicamente ele vai nos dizer o que medir, né, do ponto de vista teórico, definindo todo um modelo estruturado e decompondo esse modelo até chegarmos em um instrumento de medição, um questionário, e validado esse questionário também. E depois a gente tem a parte de desenvolvimento da escala, né? Então a gente coleta os dados a partir desse instrumento de medição, consegue classificar o jogo em termos de qualidade utilizando essa escala, e na etapa 4 a gente tem o desenvolvimento do processo, né? Então o modelo nos diz o que avaliar e o processo nos diz como, né? Quais os passos que eu preciso seguir para então eu conseguir conduzir a avaliação de um jogo educacional com foco no ensino de computação. E isso basicamente, ao final, a gente tem então o método Mega Plus. A etapa 5, então, a gente tem basicamente a aplicação e a avaliação do método Mega Plus, onde a gente conduziu uma série de estudos de casos também, avaliando diversos jogos educacionais com foco em computação, avaliando eles, então, utilizando o nosso Mega Plus. E, no final, a gente conduziu também o painel de especialistas para obter uma avaliação em maior abrangência, né, com esse ponto de vista de especialistas em jogos educacionais. Como resultado, a gente tem, então, a qualidade do método Mega Plus. Então, falando rapidamente sobre a análise do estado da arte, a gente conduziu essa análise do estado da arte e foi publicada no Journal of Universal Computer Science em 2016. E, basicamente, o foco do nosso estado da arte era responder a pergunta de pesquisa como sistematicamente avaliar jogos educacionais. Então, com base nessa pergunta de pesquisa, criamos perguntas de análise, né? São 5 perguntas de análise, que foram as perguntas que a gente quis responder ao longo do artigo. Então, a gente buscou quais outros modelos, escalas, métodos, frameworks, né? A gente chamou de abordagens genéricas, porque o termo também não é muito bem definido na literatura. Quais outras abordagens existiam já na literatura para avaliar esse tipo de jogo? A gente olhou para essas abordagens para identificar quais fatores de qualidade, né, ou subfatores de qualidade também, essas abordagens avaliavam, né, como era operacionalizada a coleta e análise de dados dentro dessas abordagens e também como elas foram desenvolvidas e se elas foram avaliadas, né, para a gente saber o quão válidas são essas abordagens. A gente analisou, então, artigos entre janeiro de 95 e agosto de 2018. Tem um quadro aqui que resume basicamente todos os nossos resultados. Ao final, a gente identificou 14 artigos, então, relacionados ao escopo da nossa análise do estado da arte, descrevendo 10 abordagens de avaliação. A gente pode ver aqui que, em geral, a maioria das abordagens elas são frameworks, né? E frameworks têm aquelas características que, basicamente, eles definem um conjunto de fatores para serem avaliados, mas eles pecam, né? Eles têm essa flexibilidade, mas eles pecam na operacionalização da coleta e análise dos dados dessa avaliação. Então, vocês podem ver que aqui a maioria dos campos que a gente viu em termos de operacionalização e também validade, eles ficam em aberto, né? Então, como resultado principal, aqui as abordagens que mais se destacaram nesses estudos, é o modelo Mega, né, proposto por Savi em 2011, onde ele avalia a questão de motivação e experiência do usuário e aprendizagem, né, foi avaliado com alguns estudos de caso, né, com 79 pontos de dados, e também a escala GameFlow, que basicamente foi avaliada e usada pelos autores, né, na época que a gente identificou na literatura. Então, basicamente, a gente observa aqui que há uma falta de abordagens sistemáticas e principalmente válidas para conduzir de forma sistemática, né, e auxiliar pesquisadores de educação e computação em avaliar esses jogos que estão sendo usados em suas disciplinas, né, em sua sala de aula. E como abordagens que se destacam aqui, a escala GameFlow e o modelo Mega, né, e principalmente o Mega, por já ter um pé dentro da área de computação, né, ele foi desenvolvido
mais com foco na área de engenharia de software. E sobre o estado da prática, né, o outro estudo exaustivo que a gente conduziu, analisando o estado da prática, foi aquilo que eu comentei na metodologia. Então, a gente viu que a gente tinha conhecimento que existia uma grande quantidade de jogos que estavam sendo usados por professores em suas salas de aula, mas existia ainda em aberto como esses jogos estavam sendo avaliados na prática, né? Então, a gente publicou esse artigo em 2017 na Computers Education, e o foco nosso é justamente como jogos para ensino de computação são avaliados, né? Então, a gente olhou para esses jogos encontrados na literatura, quais os fatores de qualidade que estavam sendo avaliados com esses jogos, né? Os tipos de estudo, design de pesquisa que estavam sendo utilizados, se utilizavam também alguns modelos, métodos de avaliação, e aí já para fazer um vínculo com a pesquisa do estado da arte, em termos de instrumentos de coleta de dados, como estavam sendo usados e quais estavam sendo usados, como foram desenvolvidos também, em termos de tamanho de amostras, replicações, e também em termos de quais métodos usaram, né, essas abordagens usaram para analisar os resultados dos seus estudos. Então, esse estudo analisou artigos publicados entre janeiro de 95 e maio de 2015, que foi basicamente no início do meu doutorado, né, o tempo que foi conduzido. Como resultado, a gente identificou 112 artigos, alguns deles brasileiros, descrevendo 117 avaliações de jogos e relatando 106 jogos para o ensino de computação. Esses números de artigos, avaliações de jogos, eles divergem, porque alguns artigos apresentam mais de um jogo, mais de uma avaliação, e um jogo ainda é citado por mais de um estudo, né? Então, por isso que tem essa divergência nos números. Então, como resultado, de forma geral, a gente identificou que não existe um consenso sobre quais fatores de qualidade avaliar, isso era esperado já. Então, basicamente, os autores definem o que se deseja avaliar, alguns deles por meio de algumas teorias, né? No caso, avaliar a motivação por meio do modelo ARCS, né? Que avalia a atenção, relevância, confiança e satisfação, mas, em geral, a gente observou uma tendência, né, em, obviamente, avaliarem a aprendizagem, né? Como estamos falando de jogos educacionais, esse é o fator que mais apareceu nas avaliações, e a questão de motivação também, experiência do usuário e a usabilidade. Em termos de rigor científico aplicado nas avaliações, a gente viu que a maioria das avaliações eram conduzidas de maneira ad hoc, ou seja, a gente identificou que essas avaliações não tinham um rigor científico, ou seja, muitas vezes colocavam um jogo em aplicação por uma turma de alunos e, ao final, aplicavam um questionário, e esse questionário, muitas vezes, era desenvolvido pelo próprio professor, né, para aquele estudo, para aquele contexto, muitas vezes com perguntas abertas, né, e sem uma teoria por trás, né, sem um modelo por trás, uma fundamentação teórica por trás, para nos dar um rigor científico um pouco maior, né? Então, utilizavam, de forma geral, questionários, né, para coleta de dados, geralmente também desenvolvido de maneira ad hoc. E, novamente, a gente observou que duas abordagens, então o modelo MEGA, a escala e o BlameFlow, estavam sendo utilizadas, e também, como elas possuem um pouco mais de, digamos assim, rigidez, né, no seu desenvolvimento, no seu processo de desenvolvimento dessas abordagens, e também algum rigor científico nas suas avaliações, elas se destacaram, então. O MEGA mais amplamente usado na prática, a gente encontrou vários estudos de avaliação de jogos já utilizando o MEGA, e o eGameFlow um pouco mais limitado, né, basicamente utilizado pelos pesquisadores que a propuseram, né? Então, com base nisso, a gente tomou o MEGA como abordagem relacionada do nosso trabalho e trabalhamos em cima dessa versão inicial do modelo MEGA, de forma a identificar, então, os pontos fracos e os fortes que tinha nessa versão inicial do modelo MEGA. Então, a gente conduziu um estudo, então, para avaliar a versão inicial desse modelo MEGA, identificando, então, se ele é válido e confiável, né? Então, a gente tinha esse objetivo. Para isso, então, a gente estudos de caso, a gente conduziu algum desses estudos de caso
e outros a gente foi atrás de pesquisadores que já tinham conduzido esses estudos de caso usando a versão inicial do modelo Mega para avaliar jogos, e entramos em contato para solicitar os dados deles, dessas avaliações. Então, nosso objetivo era coletar um grande número de dados de diferentes contextos e instituições para que a gente conseguia fazer uma análise estatística forte para nos ajudar nesse ponto de partida do desenvolvimento do Mega Plus, né? Então, a gente conseguiu reunir, agrupar dados de 60 estudos de caso, avaliando 24 jogos educacionais, uma amostra basicamente envolvendo 1.000 alunos em 6 diferentes instituições. A gente fez uma análise estatística, então, com base nesses 1.000 dados, analisando, então, a confiabilidade e validade da versão inicial do modelo Mega. Então, a gente, em termos de confiabilidade, obteve um alfa de croma de 0.915, que é um alfa de croma até considerado satisfatório. No entanto, na validade de construto, a gente encontrou alguns problemas, né? Principalmente quando a gente conduziu a análise fatorial, que a gente encontrou uma estrutura diferente da que o modelo Mega era proposto avaliar. Então, ele avaliava a questão da aprendizagem, motivação e experiência do usuário, mas fazendo essa avaliação em larga escala, utilizando os 1.000 dados que a gente tinha, a gente obteve um resultado de sobreposição dos fatores de motivação e experiência do usuário. Isso já era previamente conhecido do ponto de vista não científico, porque a gente já tinha alguns relatos de alguns alunos, inclusive na aplicação de alguns jogos, utilizando essa versão inicial do modelo Mega, que alguns itens poderiam estar mal entendidos ou poderiam ser também da experiência do usuário. E essa análise fatorial nos mostrou que, de fato, a gente tinha uma sobreposição conceitual dos fatores de motivação e experiência do usuário, o que nos acarretaria, então, que essas avaliações que estavam sendo feitas utilizando o Mega teriam esse problema de validade, né? Então, a gente não sabia se, de fato, aquela motivação era válida e a experiência do usuário também era válida. Então, com base nesses resultados prévios, né, tanto do estado da arte, estado da prática e também dessa reavaliação na versão inicial do modelo Mega, a gente definiu, então, o método Mega Plus, que é basicamente o núcleo, né, o cerne da minha tese de doutorado, que é um método, então, para avaliação da qualidade de jogos para o ensino de computação. Ele é um método que inclui um modelo, tem uma escala dentro desse modelo também, com instrumentos para coleta de dados, e também define um processo de avaliação. Então, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre como é o modelo, como é o processo, para ficar um pouquinho mais claro. Então, o modelo ele é uma evolução, né, da versão inicial desse modelo Mega, cujo objetivo, então, é analisar jogos educacionais com o propósito de avaliar a percepção da qualidade do ponto de vista de estudantes, né, em termos de experiência do jogador e usabilidade. E do ponto de vista de alunos e também de instrutores, né, sempre focado mais em cursos de computação. A gente definiu alguns requisitos para as nossas avaliações, que a avaliação ela tinha que ser de forma rápida e não intrusiva, né, para minimizar a interrupção do fluxo normal da aula. Então, o que a gente tinha é que esses jogos são utilizados como métodos de ensino dentro de um contexto de sala de aula, onde a gente tem muitas vezes disciplinas de 2 créditos, né, semanais, 2 horas aula semanal, ou no máximo 4 horas semanal. Então, a gente não podia ter uma interrupção muito grande para fazer essa avaliação, né? Então, como estratégia de pesquisa, a gente definiu estudos de caso, né, onde ocorre o tratamento, que é a aplicação do jogo, e a coleta de dados é feita somente no período pós, né, ou seja, um pós-teste, onde é aplicado um instrumento de coleta de dados do modelo Mega Plus. Então, e tem outros fatores também que nos levou a isso, né, a questão de que muitas vezes disciplinas de cursos de computação possuem números menores, né, pequenos de alunos matriculados numa disciplina, o que muitas vezes inviabilizaria a divisão em grupos de controle, de grupos experimentais, para fazer estudos com uma formalidade mais específica, né? Então, nesse contexto, a gente definiu estudos de caso. Aqui a gente tem, então, a definição da estrutura do modelo
Mega Plus. Ele foi definido, então, com base no que a gente identificou dos fatores avaliados no estado da arte, da prática e também com base nos índices dos fatores na reavaliação da versão inicial do modelo Mega. Então, com base e também na própria avaliação inicial estatística dessa estrutura, então a gente definiu que a qualidade de jogos para ensino de computação é avaliada em termos de 2 fatores de qualidade, que são eles experiência do jogador e usabilidade, e esses fatores são ainda decompostos em dimensões, que são a questão da atenção focada, a diversão, desafio, interação social, confiança, relevância, satisfação e a percepção de aprendizagem. Que aqui entra, então, os 3 níveis de competências que podem ser desenvolvidas em estudantes de computação, conforme o guia de currículos da ACM, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. E temos, então, o fator de usabilidade, que é decomposto em aprendizibilidade, operabilidade, estética e também acessibilidade. Então, com base na definição desses fatores e dessas dimensões, essas dimensões, basicamente, elas foram decompostas em itens de um instrumento de medição para medir de forma sistemática esses fatores. Então, a gente tem, basicamente, os fatores de qualidade, as dimensões, e aqui no outro nível temos os itens do instrumento de medição, do questionário, que medem sistematicamente cada dimensão e que nos dá respostas sobre os fatores de qualidade que a gente pretende medir. Então, a gente tem desenvolvido o questionário, esse item de instrumento de medição, desculpa, e também temos planilhas para análise de dados, que são oferecidas juntamente com os questionários, todos eles disponíveis gratuitamente para quem tiver acesso. Os gráficos eles são organizados por fatores de qualidade e também por dimensões. Tem ainda também outras informações demográficas, e esse material está disponível em português, inglês e também em espanhol, que foi traduzido com pesquisadores nativos que nos auxiliaram nessa pesquisa. Então, depois de eu avaliar um jogo utilizando um instrumento de medição do modelo Mega Plus, com base nesses dados, eu posso aplicar eles à nossa escala Mega Plus para identificar qual o nível de qualidade desse meu jogo avaliado. Então, essa escala Mega Plus, ela foi desenvolvida com base no modelo de teoria de resposta ao itens, que é um modelo bastante conhecido já pelo seu uso nas provas do Enem. Então, com base nos dados que a gente coletou nos nossos estudos de caso, a gente conseguiu definir níveis de qualidade para classificar esse jogo e, basicamente, então, a gente definiu 3 níveis de qualidade. Nível de qualidade em jogo excelente, boa e baixa. Basicamente, alguns itens desse instrumento de medição que eles nos dão a informação de que um jogo está para uma boa qualidade ou para uma excelente qualidade. Então, cada item do questionário nos dá uma informação maior sobre qual nível esse jogo é classificado. E aí, basicamente, algumas características de um jogo excelente é que o jogo é desafiador para os alunos, não apresentando atividades monótonas, e que também proporciona excelente atenção focada, diversão e interação social, e também contribui de forma eficiente para a aprendizagem do aluno. E, por outro lado, um jogo que tem um nível de baixa qualidade, ele raramente proporciona uma interação social e também dificilmente produz momentos de diversão, e não contribui para a aprendizagem do aluno. Então, a gente tem esses 2 contrapontos. Seguindo, então, a gente tem a definição do processo Mega Plus, que basicamente a gente documentou, então, um conjunto de atividades e produtos de trabalho que são criados ao longo dessas atividades, para guiar aqueles instrutores, pesquisadores que gostariam de avaliar um jogo educacional, mas que não tinham conhecimento em condução de estudos empíricos, que não tinham conhecimento em utilização de métodos estatísticos, qual escolher, como escolher método estatístico e como analisar de forma estatística esses dados. Então, a gente documentou esse processo que nos dá, então, esse passo a passo de como conduzir essa avaliação, desde a seleção do objeto de estudo, definição dos objetivos de avaliação, do contexto, do cronograma, a organização dos instrumentos de coleta, do ambiente, se precisa ter
obter o consentimento, né, dos participantes e tudo mais, até a operacionalidade, né, a coleta de dados, como analisar esses dados, como interpretar esses resultados, né, como aplicar a escala e também depois como reportar essa avaliação, que é o que a gente nos interessa também. A gente precisa reportar esses resultados para a comunidade científica. Então, essas atividades, elas são descritas basicamente como está aqui nesse extrato, nessa imagem. Ela, então, tem uma descrição de cada atividade que diz o que tem que ser feito, né? E os produtos de trabalho, né? O que é entrada daquela atividade, o que é a saída, o que aquela atividade produz. E assim até o final de cada atividade. Então, coloquei essa imagem só para vocês terem uma ideia de como o processo está descrito. E em termos de avaliação, né, aplicação e avaliação do Mega Plus, então a gente conduziu aqui uma série de estudos de caso, agora utilizando o Mega Plus para avaliar jogos educacionais também, em cursos superiores de computação, né, para avaliar então a confiabilidade e validade desse Mega Plus, né? Então a gente conduziu 62 estudos de caso entre julho de 2016 e julho de 2018, avaliando 24 jogos educacionais, 7 digitais e 17 não digitais. Conseguimos envolver uma amostra de 1.048 estudantes em 8 instituições de ensino, tanto aqui do Brasil, como também da Espanha, onde eu fiquei 6 meses no meu doutorado de sanduíche. Então, esses jogos foram conduzidos e uma análise estatística foi feita, também em termos de confiabilidade e validade de construto. Em termos de confiabilidade, a gente conseguiu uma consistência interna com alfa de croma de 0,927, então um valor também considerado bastante satisfatório, com uma evolução já daquela versão inicial do Mega que a gente tinha anteriormente, e principal resultado em termos de validade do construto, né, que ela nos dá a informação de que, de fato, o modelo está medindo aquilo que ele pretende medir, né? Então, lá na versão inicial do Mega, a gente identificou que ele não estava medindo bem aquilo que ele pretendia medir, tinha uma sobreposição conceitual. E aqui, então, fazendo uma análise conceitual, análise fatorial, desculpa, a gente identificou, então, a estrutura inicial do modelo Mega Plus, a estrutura que a gente definiu para o modelo Mega Plus, confirmando, então, essa estrutura, né? Identificando, então, uma correlação de itens média e alta nos fatores, nos itens que compõem aqueles fatores de qualidade, né? E itens que são de fatores diferentes com uma baixa correlação, como era esperado, né? Então, confirmando a estrutura do modelo Mega Plus e que a avaliação da qualidade de jogos educacionais para a computação é avaliada em termos de usabilidade e experiência do jogador. A gente fez, então, como eu mencionei na metodologia, um outro estudo também para avaliar o método Mega Plus, e aí de uma forma um pouco mais abrangente, utilizando, então, um painel de especialistas para fazer essa avaliação. Então, aqui a gente queria avaliar o método como um todo, e não só o modelo do ponto de vista do instrumento de medição, como a gente fez anteriormente. A gente quis avaliar, então, a questão da validade do método, a corretude, autenticidade, consistência, compreensibilidade, dentre outros fatores que estão descritos ali no slide. Então, a gente fez esse painel de especialista, que foi conduzido em agosto e setembro de 2018. 19 especialistas em jogos educacionais participaram dessa avaliação, dentre eles 14 doutores e 5 alunos de doutorado, né? Todos eles com contribuição, né, publicações já específicas na área. A maioria deles, então, com formação na área de ciência da computação. De forma geral, os resultados, então, a gente perguntou sobre a autenticidade, né? Então, os especialistas afirmaram que o método Mega Plus ele fornece um suporte maior do que as outras abordagens que existiam na literatura para avaliar esse tipo de jogo, né? Que ele inclui, então, o que era necessário para fazer esse tipo de avaliação. E também, mesmo sendo uma autoavaliação, utilizando um instrumento de medição que é respondido pelos alunos, os pesquisadores também concordam que é válido, né? Essa que o estudo tem uma validade, mesmo utilizando autoavaliação, né? Estudos de caso. Em termos de usabilidade, os especialistas confirmaram, então, que o método é fácil de usar, né? Para avaliar o método. Ele, então, é útil também, né? Tem uma utilidade e que ele permite, de fato, avaliar a qualidade de jogos educacionais e também analisar de forma rápida os dados, né? Embora alguns especialistas falaram que não é tão rápido assim, né? Porque, claro, tem um esforço, né? Não é um esforço mínimo
para fazer essa avaliação. Tem sim um esforço que precisa ser conduzido, mas o processo definido, ele contribui nessa orientação de o que fazer, como fazer e quando fazer. De forma geral, os outros fatores, então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas os especialistas, então, apontaram alguns detalhes nesse painel de especialistas, principalmente em algumas ambiguidades que tinha na descrição do processo, né? E tudo isso foi realizado já antes da versão final da tese, então a versão da tese final já está com essas correções, e também a versão que foi publicada nos anais do concurso de teses do ISB do ano passado também já tem todas essas correções, mas em geral, então, os especialistas não encontraram nenhum erro crítico em torno do modelo e também do processo, né? Não tem uma ambiguidade, né? E tem uma consistência e também que ele tem uma flexibilidade para avaliar jogos com diferentes objetivos de aprendizagem, né? Desde jogos para objetivos de aprendizagem em níveis mais baixos até jogos com níveis de aprendizagem mais elevados, seguindo a taxonomia de Bloom, no caso. Então, aqui, só fazendo uma comparação com os trabalhos relacionados, né? A gente tem na linha verde, ali na primeira linha, o Mega Plus, que foi a proposta nessa tese, comparado com os outros, então. A gente tem, então, a definição, né, do método, que compõe o modelo, uma escala e um processo, como eu já comentei, que foi desenvolvido de forma bastante sistemática, utilizando vários modelos de desenvolvimento, né, guias de desenvolvimento de escala, design de questionários, teoria de resposta ao item, dentre outros. Utilizamos como tipo de estudo não experimental um questionário para coleta de dados, com métodos de análise definidos, né, para fazer análise desses dados. Utilizamos fatores para avaliar esse método, né, com uma amostra de dados bastante considerável, né, com 1.048 pontos de dados envolvidos e também 19 especialistas de jogos educacionais, e obtendo os resultados satisfatórios em termos de validade, confiabilidade, dentre outros fatores, confirmando, então, a estrutura inicial, né, do método MegaPlus para avaliação, o que difere, então, das outras abordagens que a gente tem na literatura, principalmente em termos de abrangência de como avaliar, né, definindo o que e como avaliar, e também em termos de validação, né, e de desenvolvimento. Como conclusão, então, a gente tem que o método MegaPlus, ele fornece um suporte abrangente e sistemático para avaliar a qualidade de jogos que são usados para o ensino de computação, e os nossos resultados, né, da aplicação e a avaliação do método MegaPlus nos dão essas evidências que o método é válido, é confiável, né, dentre outros fatores que a gente obteve como resultado. Como trabalhos futuros, então, a gente já está no futuro, né, a defesa foi em 2018, a gente continuou conduzindo alguns estudos para avaliar em larga escala, né, a gente está no desenvolvimento de uma ferramenta web para automatizar todo esse processo que está envolvido dentro do MegaPlus, para conduzir todo o processo de avaliação, né, desde a definição do estudo até a análise de dados, e a ideia é já gerar um reporte meio que semi-automatizado com todas essas definições que a gente tem, simplesmente para o pesquisador exportar esse relatório, né? E também alguns outros estudos que são futuro mesmo, ainda não aconteceu, é analisar a questão da correlação entre medidas de percepção da aprendizagem, que é o que a gente avalia no nosso estudo, e o impacto da aprendizagem com o uso de jogos, né? Então, a gente já fez alguns estudos iniciais na época do doutorado, ainda no final do doutorado, nessa linha, mas como a gente tem sempre a limitação de número de alunos para fazer experimentos, a gente não conseguiu ainda os resultados divulgáveis ainda nesse sentido. Então, basicamente é isso. Deixo o meu e-mail à disposição para quem quer entrar em contato. Eu lembrei agora que eu deveria ter colocado o link aqui também do site, que tem todo o material para baixar, mas eu posso... Provavelmente está no artigo, né, que já está divulgado ali embaixo. Eu posso passar também para o Rodrigo e para o Esdras esse link para colocarem no YouTube junto na descrição do vídeo, né? Acho que fica fácil também. Então, basicamente isso é a minha contribuição e fico disponível para perguntas. Parabéns pelo trabalho, Jane, muito legal mesmo. Eu vou abrir para perguntas agora, vou só pedir para nossos
interessados em perguntas, a gente não tem tanto tempo assim para as perguntas, então manter o tempo das perguntas curtas. Claro que se não der tempo da gente conversar tudo hoje, vocês têm o contato do Gianni, vocês podem enviar a pergunta diretamente para eles. Acho que o Bosco é o primeiro que quer perguntar. Bosco, pode falar no microfone, fica à vontade. Bosco, eu tô vendo que você tá com a mão levantada aí, você vai fazer a pergunta pelo microfone? Ok, eu vou desmutar para você, só um instantinho. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, estou ouvindo. É muito legal o trabalho, parabéns. Interessante ver uma abordagem, né, quantitativa. Eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, né, continuo fazendo pesquisa e dou aula no desenvolvimento de jogos. Eu fiquei curioso para saber se vocês chegaram a investigar as teorias de game design, né? Porque uma coisa que eu fiquei pensando aqui, quando você fala em avaliar jogos, né? Primeiro eu queria pedir desculpa que eu cheguei um pouco atrasado, eu não sei se você chegou a definir o jogo, né? Então, eu queria saber primeiro se você usa jogo de tabuleiro ou se é jogo de computador. Se for jogo de computador, eu queria saber se você conhece, por exemplo, os perfis de jogadores, né? O mais famoso que se tem é do Richard Battle, né? Que a gente divide em 4 grandes áreas, mas existe as nuances entre os perfis de jogadores, né? A gente também sempre, quando a gente avalia jogo, a gente usa a técnica de elementar de Jesse Shell, né? Que é um game designer bem famoso. E assim, né? Sempre quando a gente procura avaliar um jogo, a gente tem que alinhar, por exemplo, o perfil de jogador, porque a gente tem vários tipos de jogos que podem ser classificados de diversas formas, né? Então, tem gente que, de repente, gosta de jogo de estratégia, tem gente que gosta de jogo online para socializar, tem gente que gosta de jogo de exploração e assim por diante. E aí, dependendo da avaliação, pode ficar meio... pode ser uma avaliação que é meio enviesada. Por exemplo, se eu jogo um jogo de estratégia, de repente eu posso não avaliar um jogo de tiro, enfim. Aí eu queria saber se é jogo de computador, se vocês tiveram um olhar ou pediram, de repente, ajuda ou investigaram alguma questão relacionada a game design. Olá, Bosco, né? Isso. Jóia. Bem importante o teu questionamento. Então, a gente trabalhou com jogos educacionais, tá? Como que são utilizados como estratégia de ensino para computação, sem diferenciar jogos digitais ou jogos não digitais. A nossa ideia é englobar ambos tipos de jogos, certo? Tem alguns questionamentos que são até mais específicos, a questão de usabilidade, né? Quando a gente está avaliando jogos de tabuleiro, desculpa, a gente está avaliando a questão de usabilidade do tabuleiro, né? Das cartas, toda a parte da acessibilidade das cores, né? Para quem é daltônico e tudo mais. E quando a gente está avaliando o jogo digital, a gente está avaliando a interface, né? A interação com o sistema em si. Então, o nosso modelo, ele prisou por englobar ambos tipos de jogos, né? Não fazendo essa distinção. Que, inclusive, na versão inicial do trabalho do Savi, ele fazia essa distinção. A questão de perfis de jogadores, como a gente está trabalhando com um método de ensino que, no caso, é escolhido pelo professor, né? O professor que está levando para a sala de aula, então, muitas vezes, ele não tem essa ideia, né, de qual é esse perfil dos jogadores que ele tem. Né? Muitas vezes também não tem esse tempo hábil de fazer essa coleta. Então, de fato, é uma questão bem interessante que pode ser discutida, né, e relacionada, mas a gente não chegou a fazer essa avaliação por tipo de perfil de jogador. Né? Talvez poderia ser um estudo seguinte, né, pegar o Mega Plus da forma que está e fazer essa análise por tipos de perfis de jogadores. Né? Então, eu não sei como é o contexto de vocês, quando avaliam jogos nas turmas de vocês, mas eu apliquei jogos para turmas com 3 alunos. Né? Então, alguns contextos assim são bem restritos. Né? Então, às vezes, é difícil fazer toda essa adequação. Mas, de fato, é uma questão que poderia ser
elencada, sim, mas a gente não chegou a analisar essa questão de design de jogos na estrutura. O que a gente fez foi, de forma geral, identificar quais fatores de qualidade os jogos estavam avaliando, né? E muitos deles já vêm do próprio design de jogos, né? Dessas definições de design de jogos, mas a gente não fez uma partida a partir de algum estudo ou outro, né? Tem muitos estudos, né? Muitas pesquisadores que se baseiam em alguma definição, né? O autor X define jogo naquele contexto e segue sempre naquela linha, né? A gente segue uma abordagem um pouco mais diferenciada. A gente analisa o que tem na literatura de forma mais abrangente, né? Por isso a gente faz uma condução do estudo de mapeamento sistemático, né? Para obter de forma geral, caracterizar de forma geral a área, para depois seguir nessa linha, né? E não seguindo um ou outro autor em específico, né? Mas sim as contribuições que tem na área, certo? Obrigado, Jane. Eu vou ler a pergunta do Vinícius Martins. Basicamente, ele discorre que ele sabe que o Mega Plus foi criado para avaliar os jogos em ensino de computação, mas ele pergunta se ele também poderia ser usado para validar jogos que ensinem outros tópicos. Quais são as limitações do Mega para avaliar jogos de outros tópicos? Então, Vinícius, né? Vinícius Martins. Essa é a pergunta que sempre me fazem, né? Em todas as apresentações que eu falei sobre a minha tese já, o pessoal pergunta isso. Então, assim, Vinícius, inicialmente, né, o Mega Plus é pensado para avaliar jogos para ensino de computação. Até porque aqui na estrutura dele, deixa eu voltar aqui no slide, a gente está avaliando a percepção de aprendizagem em níveis que o guia de currículos de computação da SM nos dá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Aí eu pergunto, posso usar o Mega Plus para avaliar jogos em outra área? Eu vou dizer, sim, pode. Você pode adaptar para a sua área de conhecimento, mas eu não sei te dizer se a validade e confiabilidade que ele tem para jogos de computação também vão ter nas outras áreas de conhecimento. Então, até na minha própria tese, eu faço um levantamento sobre isso. Até o final da minha tese, na defesa, tinha uns 8 artigos publicados já que usavam o Mega Plus para avaliar jogos para o turismo, para a geografia, outras áreas de conhecimento. E com algumas adaptações, né? Então, na minha tese, eu falo isso. O Mega Plus, sim, pode ser adaptado para qualquer área de conhecimento que queira avaliar jogos educacionais. Porém, eu, como pesquisador da área de computação, validei o Mega Plus para a área de computação. Então, para identificar se ele é válido e confiável para essa outra área de conhecimento, seria interessante também, então, coletar dados nessa área de conhecimento, nesses contextos, e fazer uma outra avaliação. Aí sim a gente poderia identificar se de fato ele é válido para essa outra área de conhecimento. Mas, claro, a adaptação pode ser feita sim, inclusive já está sendo feita por vários autores. Legal. Pessoal, perguntas? Se vocês não perguntaram, eu tenho 2 minhas aqui, enquanto o pessoal vai aquecendo para fazer mais perguntas. Bom, a primeira pergunta, como você mesmo apresentou, muito poucos artigos que desenvolvem jogos para a área de computação realmente fazem uma análise metodológica do jogo, como você falou. Eu fiz esse jogo, eu acho que funciona, meus alunos gostaram, vida que segue, etc. Eu queria saber sua opinião como especialista, depois de ter revisado tantos artigos na área, por que esse estado de coisas e se esse estado de coisas vem evoluindo ou não. E segundo, qual seria um exemplo de um jogo educacional bom dentro da escala do Mega Plus que a gente poderia ter um exemplo para a nossa comunidade? Falar assim, olha, esse é um jogo que foi bem construído, pode ter bons resultados e ele é bem avaliado dentro da escala Mega Plus. Joia, Rodrigo, bem legal a tua pergunta. Então, assim, eu passei, meu doutorado todo pesquisando sobre essa área, né? E participei já aqui no Brasil, e participo de vários dos nossos congressos, né? Que trabalham com jogos tanto para ensino de engenharia de software, né? O WEI, o próprio SBI, né? E a gente vê, né? Cada vez mais uma maturidade da área, né? A própria área de informática na educação está tendo uma maturidade um pouco maior nos últimos anos, né? Até ano passado, se eu não me engano, teve um pessoal ali, o Sage, o IG, publicaram um artigo, né, sobre informática de educação baseada em evidências.
que um desses itens era justamente isso, né? Mais questionários validados e menos questionários próprios, né? Então, a gente, ao longo dos anos, vem vendo, acompanhando esse crescimento, né? Nessa preocupação de utilizar, então, métodos que sejam mais confiáveis do ponto de vista científico, né? Para a gente saber se, de fato, o que a gente quer medir, a gente está medindo, de fato, aquilo, né? Então, é claro que tudo varia, depende do contexto, né? Quando eu aplicava os meus jogos para ensinar computação antes de entrar no doutorado, e antes de conhecer a versão inicial do modelo Mega também, eu mesmo fiz meu questionário, né? Então, tinha uma ideia inicial e fiz aquilo. Era válido, confiável? Não era, mas ao menos eu tinha um feedback, certo? E é o que acontece, né? Porque a gente tem todo esse esforço da avaliação que muitas vezes a gente não se preocupa. A gente se preocupa em fazer o jogo, que muitas vezes é nós mesmos que fizemos, ou alguns alunos nossos. E quando chega a parte... E tem todo o esforço de aplicar também, né? E quando chega na parte de avaliação, a gente deixa, né? A gente tem outras coisas para fazer, né? Então, essa é uma utilidade bem grande desse método Mega Plus, que, digamos assim, nos dá um suporte bem grande nessa parte que normalmente a gente não tem tempo para fazer. Então, a gente se preocupa e gasta muito tempo no desenvolvimento de um jogo, aplica esse jogo, mas daí quando chegava na avaliação a gente não tinha tempo para isso. E agora, utilizando o Mega Plus, a gente, digamos assim, não resolve todos os problemas, tá? Não existe isso, né? Mas ao menos auxilia um pouco na parte de coletar dados e fazer essa análise de forma mais automática, digamos assim, né? Mais transparente, e que nos dá já uma parte da análise pronta ali, em torno de gráficos, né? E que auxilia bastante, né? Então, assim, a gente pode ver que o Mega Plus sempre é bem recebido justamente por facilitar esse processo que é, digamos assim, deixado de lado por muitos pesquisadores, justamente por falta de tempo, né? E em termos do jogo, digamos assim, que entra na qualidade, né, com excelente qualidade, é esse jogo Scrumia aqui. Esse jogo Scrumia, ele é um jogo de simulação, tá? Um jogo não digital, que foi publicado em 2012, se eu não me engano, pela minha orientadora, a professora Cristiane. Ele é um jogo que simula basicamente o Scrum, né? Definindo basicamente histórias de usuário, onde os alunos têm que simular a criação de histórias de usuário, de tarefas, em iterações, em todos os papéis envolvidos. Então, assim, é um jogo que a gente sempre usou, né? Ela já usava também antigamente, antes de eu entrar no doutorado. Usamos, e eu uso até hoje também nas minhas aulas. Aqui eu dou gerência de projetos, e é um jogo que, quando a gente conseguia aplicar presencialmente, né, a gente aplicava. Então, esse semestre passado eu não apliquei porque nossas aulas foram remotas. Mas quando a gente aplica, ele é sempre muito bem visto, e na aplicação dos resultados desse jogo Scrumia, na nossa escala de qualidade, ele é um jogo que é um jogo de excelente qualidade. Então, ele nos dá, assim... claro, tem entre outros, né? Mas, assim, o que eu diria forte recomendação para usarem é esse Scrum, é bem, bem interessante. Eu posso mandar o link depois para vocês para compartilhar no grupo, né? Claro. Do material também. Certo, obrigado, Jane, pela resposta. Jane, a gente tem mais uma pergunta do Williamson Silva. Oi, Jane, tudo bem? Acho que a grande lance sobre os questionários validados é que não há divulgação desses artefatos pela comunidade. Acho que o Mega Plus ganhou tanta visibilidade devido ao grande compartilhamento que você e seu orientador realizaram. Isso é o que a gente precisa mais da comunidade. Bom, mais um comentário, né? Mas acho que a gente pode estender isso como pergunta, né, Williamson? Você acha que grande parte da falta de uso desses questionários validados é pelo desconhecimento que eles existem ou pelo trabalho que eles dariam para o pesquisador? Qual é a sua opinião depois de ter desenvolvido o Mega? Assim, a ciência nunca é tão compartilhada como qualquer outra coisa no nosso cotidiano, né? Então, a gente tem que fazer um esforço maior também nessa parte. Mas, do ponto de vista de pesquisador, quando eu quero fazer algum estudo, eu vou para a literatura e busco soluções, né, no meu ponto de vista. Então, eu posso encontrar uma abordagem A, B ou C, né, e é o que recomendo que faça, né. Então, poderia encontrar as abordagens que já existem. Mas, assim, claro, com certeza precisa divulgar o trabalho, né. Então, os congressos, né, e o networking existe para isso, né.
Então, não é a questão de marketing, mas é a questão de facilitar a vida de outras pessoas que estão compartilhando com os mesmos problemas e dificuldades, né? E é para isso que serve, né? A ciência, assim, ela não para, né? Sempre evolui. Então, a gente tem que estar utilizando o que já existe para melhorar as nossas pesquisas, né? Daqui uns dias vão ter outros métodos de avaliação, espero eu, que melhor ainda que o MegaPlus, né? Então, foi o que a gente fez no meu doutorado e assim a gente vai evoluindo a ciência. E tem que divulgar, né? A gente vive numa época que a ciência é cada vez menos valorizada, digamos assim, né? E a gente tem que mostrar o que a gente faz sim, né? Então, isso é um dos pontos positivos até que a minha orientadora sempre apoiou a fazer, né? Então, e os congressos existem para isso, né? A gente tem que publicar os nossos artigos no Brasil também, não só em periódicos do exterior, embora a gente seja avaliada por números, né? Mas no Brasil a gente tem que divulgar isso também para que a gente consiga auxiliar nossos colegas, né, da casa. Sempre tem que considerar também. Certo, obrigado, Jane. Pessoal, a gente tem espaço para mais uma pergunta, agora são 4:02, a gente começou às 3:05, o Jane um pouquinho depois da apresentação dele. Alguma outra pergunta? Vocês podem usar o microfone agora, vocês podem se desmutar. Se não tiverem, eu tenho mais uma, então vamos lá, dar um espacinho para vocês agora da comunidade. Bom, se ninguém tiver mais uma pergunta, então só para encerrar, Jane, você comentou essa questão da validação na área de computação e talvez funcione ou não para as outras áreas, e eu notei que, como você comentou, que você, no modelo, você usa a performance percebida, né? Então, é uma avaliação subjetiva do usuário. Como que você enxerga as avaliações de performance dos jogos educativos, né? Que é uma grande questão, que a grande ideia dos jogos é que eles podem ter mais engajamento, os usuários se divertem mais. Como que fica essa questão da avaliação na questão de eficiência, comparado com outros métodos de instrução, por exemplo? E como que você vê essa conexão com essa avaliação percebida versus a avaliação mensurada, que você comentou até no final como trabalho futuro, né? Sim, esse é o grande ponto assim que a gente sempre discutiu ao longo do doutorado, né? A gente trabalha com autoavaliação, né? Na literatura há bastante discussão sobre esse termo, né? Principalmente na área de educação. A educação discute bastante isso para verificar o quanto que é válido uma autoavaliação. A gente buscou na literatura bastante trabalho sobre isso, né? E, claro, como qualquer outra área da ciência, há pesquisadores que são fortemente contra e há pesquisadores que são fortemente a favor, né? Então, a gente tem que ponderar os dois lados, né? Como a gente não segue sempre uma única linha, a gente tem que ponderar os dois lados. Então, assim, há evidências que a autoavaliação na educação ela proporciona uma validade científica, tá? Há estudos que comprovam isso. Mas também há estudos que mostram o contrário, né? O que a gente identificou na literatura é que quando uma autoavaliação é utilizada, mas utilizando para essa autoavaliação instrumentos que sejam validados de forma estatística, ou seja, embora seja uma autoavaliação que o aluno esteja preenchendo, se autoavaliando, esse instrumento que ele está utilizando, ele tem uma validade científica quantitativa, digamos assim, né? Que é o caso do MegaPlus. Então, claro, tem todo o viés por meio da autoavaliação, né, que a gente precisa, assim, como está elencado ali, fazer essa análise de correlação de medidas de impacto sobre, né, como é o impacto na aprendizagem, né, em correlação com a autopercepção da aprendizagem, que isso pode ser diferente, sim. Mas da mesma forma que a autoavaliação tem, digamos assim, viés de pesquisa, os próprios experimentos nessa área também têm vários viés de pesquisa, que é o caso do nosso contexto, né, que a gente tem números pequenos de alunos matriculados em disciplinas. Então, é difícil fazer estudos experimentais em contextos e disciplinas com número pequeno de aluno, né? E, além do mais, tem a questão dos pré-testes e pós-testes, né? Qual a garantia entre
o tempo de um pré-teste, o tratamento e o pós-teste, que eu vou ter que o aluno não teve imersão em algum outro conteúdo, algum outro jogo, né? Ah, tá, então eu faço o teste antes de iniciar o jogo e já faço o pós-teste depois. Tá, mas e deu tempo do aluno assimilar o conteúdo em meia hora, uma hora de jogo, né? Aí a gente vai entrar numa discussão de aprendizagem psicológica. Então, assim, todos os estudos, né, têm seus vieses, isso é inevitável, né? A gente não consegue abraçar o mundo. Mas o ponto que a gente se firmou é a questão de, sim, a autoavaliação pode ser eficaz, pode ser efetiva, porém, utilizando, então, para isso, instrumentos que sejam validados de forma quantitativa, que a gente consiga, por meio de números, né, no caso, ali na análise da validade e confiabilidade, saber que esses instrumentos são válidos. Então, a gente tem, digamos assim, essa justificativa. Né? Não sei se mais ou menos respondi a tua pergunta. E as autoavaliações também têm o benefício de serem mais rápidas, mais fáceis de escalar, podem ser feitas online, dentre várias outras coisas que a gente bota na balança. Última pergunta do Bosco é só uma coisinha bem rápida. Qual taxonomia de Bloom você usou? A original ou a revisada? A revisada, que foi publicada por Anderson em 2001, se eu não me engano. Isso. Certo, Bosco? Então foi a revisada. Pessoal, a gente infelizmente chegamos no nosso horário limite, né? Vamos agradecer novamente o professor Jean Petri pela excelente apresentação e o trabalho que ele compartilhou com a gente hoje aqui. Vocês têm o e-mail dele, está aqui na tela. Essa apresentação vai para o YouTube dentro em breve. E se vocês tiverem dúvidas, comentários, quiserem interagir, que basicamente é a ideia da nossa live, né, é facilitar essas conexões, por favor, entre em contato com o professor Gianni. E lembrando que a próxima Jack Live daqui 15 dias, ok? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Gianni. Espero ver vocês daqui 15 dias de novo. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, um abraço.